uma perguntinha para a gente pensar durante a palestra, não é para responder, é para a gente pensar e no final a gente retoma o tema. Se eu esquecer, vocês vão me ajudar a lembrar, né? Em que momento André Luiz teve um despertar espiritual? Que a gente já leu várias obras de André Luiz, e principalmente a do Nosso Lar. Muitos já conhecem, alguns não, mas já devem ter visto o filme, ou pelo menos alguma coisa da história do Nosso Lar a gente já teve, pelo menos assim, uma pincelada. Tem várias situações, e uma delas, que é uma das mais marcantes, é quando o André Luiz, né, ele está lá no umbral e ele recebe ajuda. Será que foi por aí que ele despertou espiritualmente? Né? Vamos pensar. Durante a palestra a gente vai conversar sobre isso. O André Luiz, ele tem uma importância muito grande na doutrina espírita e para a humanidade. A gente vai ver por quê. 3 momentos importantes que tem de comunicação entre os 2 mundos. O mundo físico, nosso aqui, e o espiritual. A gente coloca aqui como, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acho que sim. Em 1857 foi o Livro dos Espíritos, que é o nosso motivo do nosso simpósio, né? É a comemoração do Livro dos Espíritos. Isso foi feito na França por Allan Kardec. Foi um marco na questão da espiritualidade, né, aqui no planeta Terra. Porque até então, todas as notícias que a gente tinha sobre espíritos ou mediunismo, a gente ouvia um aqui falando, outro ali, mas Allan Kardec não. Ele desenvolveu todo um estudo e trouxe essas informações e codificou tudo isso para a gente. Então ele tem um marco na humanidade. Depois a gente vai ver Chico Xavier, que é o maior médium que já apareceu aqui no planeta Terra. A quantidade de livros que ele psicografou, o exemplo que ele trouxe para a gente, como médiums, né, como espíritas, e fora da doutrina espírita, como ser humano, né? E aí a gente vai chegar no repórter do mundo espiritual, André Luiz. Porque a gente pode pensar assim, nossa, tem tantos livros psicografados, tantos livros que já trouxeram falando sobre a questão da espiritualidade, mas da maneira como André Luiz trouxe, não existe até hoje. Porque tudo que ele trouxe foi fundamentado na doutrina espírita. Ele não contradiz em nada o que Allan Kardec trouxe. E ao contrário ainda, ele complementa, ele traz mais informações. Então ele fala sobre o mundo espiritual, como ele é, como funciona, e traz informações que a gente até então não fazia ideia, para você ver da importância dele. Por isso que ele, por muitos, é considerado o repórter do mundo espiritual, porque ele traz e trouxe essas informações para a gente aqui. Uma questão interessante aqui, que é uma curiosidade, né? A gente citou esses 3 pontos importantes. Um outro ponto importante, que às vezes passa e a gente não dá a devida importância, foi quando a doutrina espírita chegou no Brasil. Né? Foi aproximadamente 7 anos depois, em 1865, foi onde tudo começou aqui no Brasil. Parece assim, poxa, daí apareceu aqui no Brasil, e qual a importância teve? Teve muita. Porque se a gente até hoje, nos dias de hoje, se a gente for falar sobre espiritismo fora do Brasil, as únicas discussões que a gente percebe ou é de um ponto de vista científico ou é de um ponto de vista filosófico. Religioso, muito difícil encontrar. No Brasil, que aconteceu isso? Isso aconteceu porque, num determinado momento, foi quando Bezerra de Menezes assumiu pela 2ª vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, que estava naquele ponto crucial da doutrina espírita. Porque até aquele momento ainda se tinha discussão, até mesmo dentro do Brasil, se a doutrina espírita seria filosófica ou científica. Foi Dr. Bezerra de Menezes, quando assume a 2ª vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, com aquela característica dele de humano, no sentido amplo da palavra, que ele trouxe a religiosidade. Naquele dia ele recebe uma mensagem psicografada de um outro amigo dele, dizendo qual seria a tarefa dele. Foi aonde ele trouxe a religiosidade para a doutrina espírita. Por isso que no Brasil hoje ela se desenvolveu como é até hoje. E isso daqui para fora. Porque quando querem conhecer a doutrina espírita, eles vêm ao Brasil.
Isso é uma curiosidade para a gente, que é importante a gente saber. O nosso tema aqui vai ser família, sexualidade e drogas. Acho que todo mundo aqui percebe que tem alguma relação entre esses temas importantes aqui. É difícil a gente conhecer alguém que não tenha um familiar ou alguém que não esteja envolvido com questão de dependência química. Até as questões de sexualidade, a gente fala, mas o que tem a ver com isso? Né? A gente vai ver que tem muito a ver. Né? E todos nós aqui temos família. Né? E nós aqui, eu aprendi a ouvir muito isso aqui dentro da casa, nós aqui fazemos parte de uma grande família, que é a família Luz Divina, que tem as suas dificuldades, que tem as suas alegrias, assim como todos nós temos dentro da nossa família. Mas tem um grande diferencial. Quando a família ela se encontra em situações delicadas, se ela não tem um rumo, se ela não tem um horizonte, e se ela não tem uma linha mestra a seguir, ela fica como um barco à deriva no oceano. Então, para onde bater o vento, ele vai. Se o vento vai para lá, ele vai para lá. Se vem para cá, ele vem para cá. Aí que a gente vai começar a entrar na importância de André Luiz. Aqui nós vamos fazer uma viagem rápida. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele começa dizendo, e ele fala bastante nesse livro, sobre a questão bastante conceitual, ele traz desde a origem da vida, como se originou a vida aqui no planeta Terra, como que foi criada a vida fora do planeta Terra, para chegar até aqui, e ser o que é até os dias de hoje. Nós vamos dar um pouco desse salto, porque é um livro razoavelmente longo, e a gente não é o nosso foco no momento aqui. Mas a gente vai ver que, a partir do homem primitivo, olha que interessante, André Luiz diz o seguinte: o intercâmbio espiritual se fazia muito mais através do sono e de sonhos. Nós vamos entender por quê. Começa ali, primeiro, melhor, vamos dizer assim, olha, nesse momento, ele é regido pelas sensações e instintos. É quando tem uma maior tutela do plano espiritual superior. A gente vai saber o porquê que é isso. Esse período, que é importantíssimo para a gente ter essa noção, ele é regido pelas sensações, que ele está dizendo aqui, e as sensações que a gente acha que elas estão isoladas naquele período e não trouxemos nada para cá. Ao contrário. Os instintos, que também a gente acha que ficaram lá atrás, a gente não trouxe nada para cá. Aí a gente vai começar a pensar, mas o que tem a ver, o que André Luiz estava dizendo naquela época, que é tão importante para os dias de hoje? Durante o sonho que os homens primitivos tinham, era exatamente o momento que o plano espiritual encontrava de se comunicar com o plano físico aqui. Ainda não tinha a capacidade de raciocínio, ainda não tinha a capacidade de tomar decisões. Nesse momento, o homem primitivo ele era praticamente conduzido pelo plano espiritual superior. Então as decisões, entre aspas, que eram tomadas quase que não eram por eles. Era realmente pelo plano espiritual superior, que iam conduzindo, e a única coisa que eles tinham já impregnado neles eram as sensações e os instintos. Dali vinham os instintos de sobrevivência, vinham os instintos sexuais, né? Por isso que quando a gente chega lá e eles dizem assim, que a gente ouve muito dizer, que naquela época, e alguns povos ainda continuam assim, é o quê? Classificam ou identificam algumas figuras como deuses, né? Ele idealiza uma figura e fala que aquele ali é o deus da chuva, o outro é o deus da guerra, o deus daquilo, do outro. Porque durante os sonhos que eles tinham, esses espíritos se manifestavam. Os sonhos eram sempre como hoje, são fragmentados na lembrança, quando é permitida a lembrança. Então isso ficava para esses homens ainda já primitivos, mais encarnados, e trazia isso e ficava registrado. E começava a colocar isso na vida do cotidiano.
né? Então, isso daí começou a se ter a definição e passou a ter o desenvolvimento do homem e aí a sua história. E aí foi se desenvolvendo e começou a criar o seu destino. Olha que interessante. Até esse momento ele não tinha condições de tomar decisões, porque ele ainda não era desenvolvido para tal. Mas quando o plano espiritual, que sempre esteve conduzindo o desenvolvimento do nosso planeta, até os dias de hoje um pouco menos, com menos tutela, mas naquela época muito mais, ele começou a tomar uma iniciativa, ele começou a tomar decisões, independente de certo ou errado, de bem ou mal, que a gente vai ver o que significa esse bem ou mal depois. Então dali ele começou a traçar o seu destino. E tudo que a gente faz ou não faz tem consequência. Então ele começou também a arcar com as consequências dos atos dele. Então cada decisão que ele tomava, uma caça, ou ele queria para ele, a parte era dele, ele discutia com um outro, com mais um aqui, mais outro ali, e aí entravam em atritos, e aí foi começando a desenvolver o quê? O egoísmo. Ora, mas isso daqui é meu, essa parte é minha, eu não quero dividir com ninguém. É só minha. O outro vinha, queria pegar o dele, ia começar a entrar em atrito, discussões, brigas, podia ter um desencarne aqui, outro ali, e aí começava a se criar o seu destino e as consequências que todos iriam e continuam até hoje arcando com elas. Essas decisões que começaram a ser tomadas lá atrás, a gente está dando alguns saltos aqui assim, que a gente vai entender e dá para entender o porquê, a gente já saindo da era do primitivismo, a gente vai ver que André Luiz diz o seguinte aqui, ó: constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor e egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Você vê que ele volta para ele, os próximos dele, ele começa a desenvolver um agrupamento que ainda não chega a ser uma família, mas ele está trazendo um agrupamento que é um esboço da família, e vai chegando lá para frente, para frente, para frente. Aí a gente vai começar a ver que pode-se dizer que a gente começou a desenhar aquele esboço da família. Aí já tem casamentos, né? Já teve, isso aí a gente está trazendo mais para cá, que são aqueles casamentos que são considerados até alguns séculos atrás e hoje um pouco menos, que era aquele casamento modelo, né? Onde para todo mundo era tudo bonito e perfeito, mas ali dentro se podia fazer de tudo. O importante não era o que se fazia nem como se fazia, o importante era que ninguém devia de saber, né? Então, isso ainda veio na nossa história, até os dias de hoje ainda tem muito disso. Só que mais próximo aqui da gente, lá para os anos 60, 70, começou aqueles movimentos sociais, né, os hippies e por aí afora, essa imagem começou a se deteriorar e foi quebrando. Mas não por um lado bom, no sentido de desenvolver a família, né, como na essência da palavra, mas sim que agora não era preciso mais se preocupar em não esconder as coisas, podia se mostrar tudo, fazer tudo, que não tinha problema, porque a vida era como é, ela é assim. Mas será que é assim mesmo? Né? Porque, não sei se vocês já sabem que aquela história do casamento árabe, ele demora alguns dias, né? Às vezes até uma semana. E a gente vê que tem uma história, assim, para fazer uma ilustração, isso é uma história conhecida, né? E o árabe ia ter o seu casamento, marcou o casamento, estava todo mundo feliz, a família feliz, muito mais pela festa, né, do que pelo casamento. Aí ele marcou o casamento, todo mundo feliz, esperando o dia, já estava 2, 3 dias de festa. Aí chegou o dia do casamento. Estava no casamento, aquela expectativa toda, marcou, estava lá o musli esperando, todo mundo chegou. Aí chegou o noivo, chegou a família do noivo, da noiva, aí a noiva demorou um pouquinho, que é de praxe, tem que demorar um pouquinho, né? Aí quando ela chegou, falou, opa, agora sai o casamento, né? Aí ela toda feliz, esperando chegar a hora do casamento, chegou, estava ali na frente, quando ia fazer a cerimônia, ela falou, espera um pouquinho, eu lembrei de uma coisa. Aí ela pegou e saiu da sala do casamento, e ficou lá e não voltou, demorando. Aí o pai ficou preocupado, o pai da noiva, falou, vou até lá, ver o que aconteceu, e foi também não voltou.
Aí a mãe da noiva esperando, também não voltou, foi para lá e foi ver o que era, também não voltou. Foi o pai do noivo, da noiva, aí o noivo falou, agora é minha vez, eu tenho que ir lá ver o que aconteceu, né? Quando ele chegou lá, a noiva chorando, os pais dele chorando, os pais dela chorando, e ele falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. E aquele choro, mas você não está vendo? Ele, mas vendo o quê? Ele falou, você não está vendo na parede? Ele falou, estou vendo o quê? O machado. Ele falou, mas o que tem o machado? O machado está em cima do berço. Nós não vamos nos casar? Vamos. Nós vamos ter filho? Vamos. E o nosso filho vai estar ali no berço, o machado um dia pode cair, vai acertar o filho e vai acabar com ele, e a gente não vai poder mais casar. Ele falou assim, mas como pode uma coisa dessa? A gente está dizendo isso por quê? Porque tem momentos que a gente começa a tomar as decisões por imaginação que pode acontecer lá na frente, mas ainda não chegou o momento, e nem vai acontecer. Então, as decisões aqui ainda estão um pouco presas lá atrás, né, nesses instintos de sobrevivência, nesses instintos ainda meio primitivos. Isso daqui que a gente vai fazer, é muito importante a gente perceber esse quadro, porque é onde André Luiz começa a definir o momento do ser, quando deixa de ser tanto instintivo, passa a ser mais racional, no sentido de ser responsável pelas suas atitudes. Nesse período, quando o ser humano começa a aprender a tomar decisões, ele começa a entrar na questão do livre-arbítrio dele, que a gente sempre discute bastante a questão do livre-arbítrio. E ele diz o seguinte para a gente, quando você toma uma decisão, você vai ser responsável por ela. Então, quando a gente ouve assim, o livre-arbítrio todo mundo tem, mas ele é proporcional, né? Ele tem uma proporcionalidade aí. E o André Luiz, ele coloca bem, né, também. Herculano Pires, incrivelmente, também coloca. Que o livre-arbítrio, ele é condicionado à evolução do ser. Olha que importante, como esclarece. Ele fala assim, quer dizer o quê? Então, de determinada situação, ou momento da evolução de cada um de nós, é que define o livre-arbítrio de cada um. Quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa? Pode fazer. Mas você vai ser responsável por tudo. Bom ou não. O importante é saber que o momento que eu me encontro é que vai definir esse livre-arbítrio que eu tenho de fato. A gente vai ver o que significa isso aqui, ó. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, existe um fluido mental. Fluido mental é a matéria da mente, é o que se cria, é tudo aquilo que foi feito aqui fisicamente, foi antes idealizado, concretizado espiritualmente para chegar até a matéria física. Então ele diz lá, olha, existe um fluido mental que está aqui, ó, circulando. Todos os lugares que a gente for, ele existe. E tudo na nossa vida provém do pensamento. Quer dizer o quê? Tudo que a gente faz partiu antes do nosso pensamento. Né? A gente começou a dizer o quê? Olha, a gente não está aqui porque a gente tomou uma decisão. Mas só que quando a gente tomou uma decisão, a gente viu que a gente pensou antes. E você decidiu, vou ou não vou em determinado local? Você decidiu vir aqui, por exemplo. Você partiu de um ponto de que eu quero fazer algo. O fluido mental que está aqui, você captou e concretizou a sua história. O que ele diz ali, ó? Opa! O pensamento é o espírito. Nós somos o que a gente pensa. Então, quando a mente funciona, é o espírito agindo. Então, quando a gente tem um pensamento, a gente induz a um sentimento. Então, quando eu tiver um pensamento, seja ele qual for, por exemplo, eu vou à luz divina, vai te gerar um sentimento. O que vai acontecer comigo lá? Eu vou gostar? Não vou gostar? Vai ser bom para mim? Não vai ser bom para mim? Isso é que eu vou definir. Agora, se você tiver esse pensamento e ele for esse sentimento aqui, ele vai dar essa forma e a natureza para o bem ou para o mal.
O que é esse bem e o mal que André Luiz fala? Ele é super esclarecedor. O bem não é aquilo que acontece tudo bonitinho e o mal é o tudo feinho. Não é. O bem é o uso que você faz de qualquer coisa. E o mal também. Você pode ter um martelo na tua mão e esse martelo você pode usar ele para construir uma casa, como você pode usar ele para destruir uma casa. É aí que está a definição do bem e do mal. Ele em si não é nada. Agora, o uso que a gente faz de qualquer coisa na nossa vida é que define o bem e o mal e o que vai concretizar a nossa vida e vai trazer consequências. Então, da importância dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que eu penso, ele está numa direção sendo concretizada. Tudo aquilo que eu faço na minha vida, ele está numa direção que vai ser concretizada. Aí a gente começa a pensar, mas será que tudo o que acontece comigo na minha vida é consequência dos meus atos ou eu sou uma vítima da vida? Ou eu sou uma vítima de, o que a gente costuma dizer, obsessores? Ou eu sou uma vítima do sistema? Ou eu sou uma vítima de uma falha de Deus? Será? André Luiz, ele frisa muito essa questão, porque é extremamente esclarecedora. A partir desse momento, o homem, o ser humano, assim como nós todos aqui, começa a ter a maioridade espiritual. Olha que importante. Até esse momento, antes disso, a gente começa a jogar a responsabilidade na mão dos outros. Tudo que aconteceu de ruim comigo é responsabilidade de outro. Alguém fez alguma coisa que, por consequência, me atingiu e eu fui vítima. Então, agora André Luiz ele esclarece para a gente que tudo o que acontece na nossa vida é unicamente exclusividade nossa. Nós somos responsáveis por tudo. Mas isso é ruim? Não, não é ruim. Muito pelo contrário. Você imagina assim, então se tudo que acontece comigo é responsabilidade minha, quer dizer que eu conduzo a minha vida. Eu posso fazer dela o que eu quiser. Se eu quiser tomar a direção para cá, eu posso. Se eu quiser tomar a direção para lá, também posso. Olha que importância que o André Luiz traz para a gente aqui. Ele começa a trazer para a gente que a nossa vida vai ser regida pelo que eu penso, aonde eu estou, com quem eu convivo, vai influenciar, mas quem vai determinar sou eu. Aí a gente fala assim, mas e os obsessores, será que não me atrapalham as minhas decisões? Se eu permitir, sim. Mas se eu não permitir, não. Mas como que eu posso fazer isso? A gente vai para todos os lugares, a gente vê tantas coisas ruins, tantas dificuldades, a gente liga a televisão, um noticiário ruim, ou vê um filme que só vê tragédia. Mas quem que ligou a televisão, não foi a gente? Eu posso mudar um canal, eu posso desligar ou nem ligar. O importante a gente agora, através do que o André Luiz nos traz, é que as decisões quem faz é cada um. Então, se a situação é difícil, por exemplo, num determinado país ou num planeta, quem fez essas situações somos nós mesmos. Mas é curioso saber que em determinados momentos existem algumas dificuldades, como a gente costuma ou dizer ou reclamar sempre. Hoje está tudo difícil aqui. Mas será que está para todo mundo? Para alguns não está. Já pararam para perceber? Para alguns não tem problema. Apesar de todas as situações, ele está feliz, ele está sorridente, ele está confiante. Porque ele percebeu que aquilo não ajuda a ficar reclamando. A gente reclamar, a gente entra nesta questão da reclamação. A gente não sai mais dela. E quando a gente reclama, vai ter o segundo que vai reclamar, o terceiro que vai reclamar, o quarto que vai reclamar. O que aconteceu com isso? Você concretizou a reclamação. Se não existia algo, passa a existir. Nós somos co-criadores. Nós criamos. Então, tudo que acontece, nós criamos aqui. André Luiz, ele ressalta essa questão importantíssima. Tudo que acontecer com a gente criou. Mas
Tudo. Ah, mas eu não fiz nada para acontecer aquilo, se não foi nessa existência, foi em outra. Então, isso não é ruim a gente imaginar ou nem ter essa noção. Falar assim, meu Deus, agora é uma tragédia, eu estou perdido na vida, né? Olha que outra questão importante André Luiz traz. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que a liberdade que a gente tanto desejava está na minha mão. Quando a gente pensa que tem que procurar e ser feliz, e ninguém me entende, que eu tenho que achar a liberdade da minha vida para ser feliz, a gente reclama tanto pedindo isso, quando a gente percebe, Deus chega na nossa mão e fala assim, olha, a liberdade é sua, está na sua mão. Qual é a nossa próxima pergunta? E o que eu faço com isso? Para ver como a gente ainda está um pouco preso lá atrás nos instintos. A gente ainda está muito preso lá atrás. Então, essas questões que todos nós temos, sem exceção, André Luiz ele começa a esclarecer que muitos dos sentimentos que nós temos vêm lá de trás. Não é da encarnação passada ou da retrasada. É muito lá de trás. Tudo isso vem chegando até hoje e a gente ainda não despertou. Por isso da importância da obra de André Luiz, a clareza com que ele traz essas percepções. Então, muitos dos sentimentos que eu tenho, que me angustiam, que me deixam sofrer, e que isso eu faço com o outro, é lá de trás ainda. Isso é extremamente importante, porque a gente começa a dar um passo adiante no nosso despertar. Porque é a partir de agora que eu vejo, que eu decido sobre a minha vida. Quando a gente começa a decidir sobre a nossa vida, a gente começa a mexer com forças criadoras. Essas forças criadoras que André Luiz nos traz, é essa força aqui que todo mundo acha que é meio perigosa, né? É a do sexo. Mas não o sexo como a gente costuma dizer, ou costuma perceber, ou a gente aprendeu. É o sexo no sentido da força criadora. O sexo, ele cria. Tudo que a gente vê tem sexo. Olha que interessante. Uma vez, Divaldo Franco foi procurar Chico Xavier, isso uma vez quando ele foi, segundo contato que ele teve com Chico Xavier. Ele chegou, ficou alguns dias, uns 2, 3 dias na casa do Chico, e todo mundo queria ficar alguns dias na casa do Chico para ter a presença, né, com ele, aprender junto com ele. Mas Divaldo falou que ele ficou uns 3 dias na casa dele e não perguntou nada. Isso Divaldo contava com uns 22 anos de idade. 22 anos de idade, ele está na sua formação. As energias e os hormônios estão ainda em ebulição. A mesma coisa acontecia com Divaldo. E ele ainda contava que ele queria tirar algumas informações com o Chico com relação a isso, mas ele não perguntava. Aliás, Divaldo ele nunca perguntou nada para o Chico. Sempre que esteve ao lado dele, ele nunca fez uma pergunta. Chico que falava. Aliás, o bom aprendiz é este. Ele não pergunta, ele observa, ele ouve. Quando a gente pergunta muito, a gente não quer aprender. A gente quer só informação. Então, Divaldo ele percebia isso. E ele ficou do lado do Chico durante esses 3 dias. No último dia, Divaldo contou assim: eu já ia embora e todas as questões que eu queria levantar com o Chico, ele não tinha me dito. Ele não abriu a boca do meu lado. Quando eu estava para sair, ele me pegou pela mão, foi caminhando comigo até o final, até o fundo da casa, onde tinha aquele abacateiro. Ele chegou e falou assim: Divaldo, olha lá, aquilo é tudo sexo, apontando para o abacateiro. Divaldo parou e ficou olhando para ele, para o abacateiro, e falou: ali eu entendi o que era sexo. Eu entendi o que é essa força. Tudo tem a criação. O sexo é a criação de tudo. Tudo na nossa vida tem essa força. Essa força ela é extremamente forte. Se não tiver algo a ser, entre aspas, moldada numa direção, ela fica descontrolada. Descontrola. Esse descontrole vai gerar extremas dificuldades no nosso desenvolver, no nosso destino. Olha lá o que ele diz.
A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Aqui, a gente passa a perceber, e o André Luiz ele deixa bem claro no livro, sobre o seguinte: por que será que a gente encontra as diferentes formas do sexo de se manifestar? Masculino, feminino, às vezes o espírito está num corpo masculino e vice-versa, não correspondendo com a energia psíquica. Por que será? E por que será que isso ocorre também? Será que tem algum erro? Será que foi algum desvio lá da programação, do plano espiritual? Ou Deus errou em alguma coisa? A gente vai ver que não. Porque ele coloca que o sexo ele está na mente. Na mente é o espírito. Então é o espírito que tem o sexo, não é o corpo físico. O corpo físico ele se manifesta. Agora, se essa mente está em desequilíbrio, ele se manifesta desequilibradamente. Então a gente vai ver o quê? Esses casos que a gente ouve e fala assim, mas por que Deus permite a questão? E outra coisa importante a gente perceber, e a gente sempre frisar, que a doutrina espírita ela não discrimina ninguém, em hipótese alguma. Assim é o que nós devemos fazer, porque ninguém sabe o que está na história de cada um. Então aqui a gente está falando abertamente, com uma conversa entre nós, sem julgamentos. Isso é importantíssimo. Então a gente percebe que, quando a gente fala assim, olha, como que explicar, a doutrina espírita explicaria a questão do homossexualismo, por exemplo. Olha lá como é. A gente vem trazendo a nossa história, a nossa bagagem espiritual, desde os nossos instintos sexuais, os instintos de sobrevivência, e a gente vai chegando até aqui nos dias de hoje, e a gente percebe, e o homossexualismo sempre existiu na história do homem, a gente percebe o quê? Olha, se eu tenho uma determinada conduta na minha vida, ou nós temos, cada um tem a sua, nós temos uma determinada conduta na nossa vida sexual, mas eu não tenho um rumo correto a seguir, eu não tenho aonde me direcionar, eu não tenho, por exemplo, uma religião, eu não tenho uma crença, seja ela qual for. Eu faço o que me dá na cabeça. Eu fico aberto aos fluidos mentais que circulam por aqui e vão, olha lá, lembra daquele quadro? Vão batendo aqui umas induções nos meus pensamentos, eu vou gerando determinados, eu vou fazendo o que eu quero. Eu fazendo o que eu quero, eu vou ter consequências. É o que a gente estava vendo lá atrás. Tendo consequências, eu vou ter que ser responsabilizado por elas. Mas por quem? Por mim mesmo. Então, quando a gente tem uma conduta não tão adequada ao que seria o ideal para cada um de nós, a gente começa a se desviar e aí a gente vai arcando com essas consequências. Por exemplo, alguém ou alguma existência anterior teve várias situações que prejudicaram sexualmente outras pessoas ou várias outras pessoas. O que acontece com ele? Ele vai ter um resgate, naturalmente. Isso com qualquer situação, né? Nessa, ele vai ter também. Acontecem duas coisas importantes que André Luiz diz. Ele fala assim, primeiro, esse resgate vai partir ou dele mesmo. Olha que interessante que ele fala assim, quando a gente desencarna e retorna, aliás, a gente retorna ao plano espiritual, a gente não vai para ele, né? A gente retorna ao plano espiritual, chegando lá a gente se encontra com a nossa consciência. É como se fosse o filme passando aqui. Um exemplo disso, a gente, por exemplo, teve um dia com algumas dificuldades. Você deixou de fazer alguma coisa. E essa coisa está te incomodando porque você deveria de ter feito. Mas isso continua te incomodando. Fala, meu Deus, eu não devia de deixar de fazer. Eu tinha que ter feito aquilo e eu não consegui. Você vai para a tua casa com aquilo na cabeça. Você vai dormir, não consegue dormir porque aquilo está na tua cabeça. No dia seguinte, você vai fazer de tudo para aquilo resolver. Você quer que o dia amanheça para você ir lá resolver aquela questão. Quando a gente está no plano espiritual, quando a gente retorna, é a mesma coisa. Então, quando a gente chega lá e se encontra com a consciência, a gente vê tudo aquilo que a gente faz, a gente quer reparar.
É a primeira coisa que a gente quer, é reparar. Então, quando a gente quer reparar, você fala assim, eu prejudiquei fulano, 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 fulano. Eu quero essa reparação. É esse sentimento. Eu deixei algo lá atrás que eu preciso consertar. Isso, você vai escolher, às vezes, de voltar para uma próxima encarnação num corpo diferente da tua mente psíquica. Ah, mas porque isso é uma punição? Não. Às vezes é ele que escolhe, o espírito escolhe. Ah, mas isso é o quê? Uma provação? Uma expiação? Pode ser os dois até. Pode ser uma provação, como pode ser uma expiação. Mas aí também tem a condição daquelas expiações compulsórias, que o André Luiz fala. Ah, ele prejudicou tantas pessoas e não tomou consciência do que fez. É necessário que a partir de agora, olha a tutela do plano espiritual lá de trás, ainda agindo em determinados casos. É possível que agora ele tenha que retornar num corpo diferente para começar a sentir o que foi feito lá atrás. Mas isso não é para ele ter uma conduta de vida de um jeito ou de outro, não. É para ele começar a perceber. Essa percepção vai fazer com que o espírito comece a se elevar, comece a progredir. No mundo espiritual e no mundo físico, quem retorna para o mundo físico aqui, em hipótese alguma, vem para ser punido ou vem para cumprir um sofrimento. Em hipótese alguma, isso não acontece. Todo mundo que retorna para cá vem com uma programação para melhorar, para evoluir, para progredir. Então, a gente já começa a tirar também isso de lado, que não existe erro no mundo espiritual. Então, tudo que acontece com a gente é consequência dos nossos próprios atos. Mas o que ele vai fazer? Olha lá do instrumento, do martelo. Se você pode ajudar a construir uma casa, como você pode destruir a casa. A nossa conduta sexual é a mesma coisa. O que eu vou fazer com essa conduta é o que vai definir o meu continuar da vida. Então não tem nada de errado com ninguém ou com algo. É sempre o que eu faço que define o que acontece. Isso é importantíssimo, né? E André Luiz continua assim, ó. Se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero e delinquência. Olha só. Importante a gente voltar ali, ó. Se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, essas vítimas são as próprias pessoas. Se não tiver esse valor moral, ele não tem como conduzir a própria vida para uma boa direção. Daí a importância de uma religião, daí a importância de uma crença. A doutrina espírita, ela vem trazer essas reflexões e vem, além de trazer as reflexões, ela vem trazer as informações, que é o que o André Luiz traz para a gente. É muito importante essa questão, porque o sexo, lembrando, é força criadora. Ele cria, nós temos essa força criadora, nós criamos. Tudo que acontece em nossa vida, nós criamos. Aliás, outra questão importante, Chico Xavier, quando também começou a fazer o trabalho de psicografia, olha que importante isso. Ele dizia o seguinte, na mesma situação que Divaldo, ele também tinha algumas dúvidas. E essa questão do sexo ainda pairava na cabeça dele. Ele pediu a ajuda de Emmanuel e de outros espíritos mais elevados ainda, para que pudessem ajudar a ele a canalizar toda a força sexual dele para a psicografia. Olha que interessante. A força sexual dele foi canalizada para a psicografia. E a gente pensa assim, mas Chico não pensava em sexo? Não como a gente. Porque já é um espírito mais adiantado. Ele percebendo ainda na energia da matéria, que é muito densa, e a gente sente isso muito presente em cada um de nós, ele percebendo isso, ele falou, aqui eu tenho que pedir ajuda. Pediu ajuda a Emmanuel e vários outros espíritos que ajudaram ele a canalizar todas essas forças sexuais criadoras para a psicografia. Olha a obra que ele fez.
quantos livros ele publicou e quantas pessoas ele mobilizou e mobiliza até hoje. E quantas vai mobilizar. Dessas energias descontroladas, André Luiz diz assim, ó, nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais. Quando a pessoa entra em desequilíbrio, ela não controla mais essa energia e várias outras que vão decorrendo, outras questões na vida que vai desequilibrando completamente a sua vida, ele necessita de alguma coisa para aliviar essas questões. Alguma coisa tem que acontecer. E o que ele pode procurar? São várias. Uma delas é o sexo, que vai aumentar ainda mais essas consequências, e a outra são as drogas. Por que a droga? Porque a droga, a primeiro momento, ele dá aquele alívio. Olha que interessante, ela dá aquela sensação, lembra do instinto e sensações lá atrás? Está lá, ó, lá na nossa memória. Então eu preciso dessa sensação para sentir esse alívio, desses problemas que eu já venho trazendo ao longo de várias existências. Aí a droga aparece, eu percebo uma sensação, dessa sensação eu falo, era o que eu queria. Só que quando ele entra, é difícil ele sair, porque ele começa a se envolver, ele quer um pouco mais, quer um pouco mais, quer um pouco mais, e aí ele passou a ser um dependente de drogas químicas. Olha só. Então será que a gente percebe o quê? Que essas drogas elas estão aí por acaso? Não. Estão desde lá de trás, porque o homem já usava. Aquelas ervinhas que ele pegava para comer e não percebia, e ficava um pouco assim, já eram algumas das sensações lá de trás e vieram para hoje ainda. Só que hoje existem as drogas químicas. Então, daí acontecem essas questões que a gente já sabe ao longo da nossa família, né, e o que a gente vem percebendo. A importância da família é fundamental. Quando a família não tem equilíbrio espiritual, não tem um equilíbrio através do amor, perde-se todo o rumo da vida. Quanto mais isso acontece, mais complicações a gente vai trazendo ao longo da nossa existência. Outra questão importante, e rapidamente, a gente vê que hoje, no nosso dia a dia, a gente se preocupa extremamente com a matéria. A matéria, o pai e a mãe ficam desesperadamente para o trabalho, ele tem que ter alguma coisa para fornecer aos filhos. A gente acha isso certo? Será que é certo? O necessário, fornecer o necessário, é quase que uma obrigação. Mas além do necessário é perigoso. Porque aí o pai e a mãe passam a ser, além de ter que ser pai e mãe, ele passa a ser fornecedor, e não mais pai e mãe. Aí ele começa a dar para o filho, ao invés de dar-se para o filho. Diferente. Porque quando eu dou algo, é fácil. Peguei aqui, entreguei para alguém. Eu dei para ele, ele não me perturba mais. Eu cumpri com a minha obrigação. Agora, eu me dar a ele é diferente. Os dias de hoje a gente se preocupa muito em fornecer as coisas para as pessoas, mas não se lembra que a gente deve se dar às pessoas, principalmente aos filhos. A gente vai passar um vídeo de 2 minutos. Esse vídeo aqui deve muita gente conhecer, se não conhece é importante a gente passar, na internet a gente vê, ele chama-se Sozinho. Esse filme é uma sequência de 4 filmes. Ele vai mostrar o envolvimento da dependência química no plano espiritual. Como os espíritos agem na indução de qualquer droga, álcool, tabaco e outras drogas. Qualquer uma. A gente vai passar, a gente vai ver, depois a gente vai contar uma historinha do livro do André Luiz para a gente finalizar aqui. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão.
Eu quero beber. Cansado. Vamos beber. Vamos beber. Beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho. Esse filme, ele representa uma passagem do livro do André Luiz, Sexo e Destino. Aqui ele está mostrando como que é feita a abordagem do espírito induzindo o encarnado a usar a droga para o benefício dele. Isso daqui é o quê? Nada mais é do que uma questão de esclarecimento. A gente sempre deve olhar todos os livros de André Luiz não com receio, com medo, ao contrário, de esclarecimento. Porque senão a gente começa a ficar e continua preso aos instintos e as sensações de trás. Quer dizer o quê? A partir de agora, com a informação, eu posso tomar minhas decisões. E tomando as minhas decisões, eu vou escolher a melhor que tem. Essa história que foi baseada, ele diz o seguinte: quando aparece, é um caso entre um casal, Cláudio e Márcia. Essa história ela é bem longa, importantíssimo se vocês puderem ler este livro, Sexo e Destino. Traz muitas informações que acontecem no nosso dia a dia. Cláudio e Márcia, casados recentes, jovens, eles tinham uma vida financeira super equilibrada, tranquilos, não tinham problema nenhum de questão financeira. Tiveram uma filha. O Cláudio fornecia todas as questões às duas filhas. A esposa, ele dava de tudo que ela queria. E ela também se beneficiava cada vez mais. Só que aquele casamento, como a gente tinha dito lá no começo, aquele casamento que, para todos lá fora, era muito bonito. Mas ali dentro ninguém sabia o que acontecia. Cláudio era totalmente envolvido com a questão da bebida. Importante, não era o espírito que induzia, ele que tomava a iniciativa e o espírito complementava. Essa que vocês viram do espírito envolvendo a cabeça daquele personagem
É exatamente lá no livro como ele está descrevendo. Ele vai envolvendo a cabeça e vai falando, quero beber, quero beber. Ele lá sentado no seu domingão, sentadinho, lendo seu jornal, do nada aparece um pensamento na cabeça dele. Olha lá, o pensamento e sentimento. Ele está lendo, ele aparece do lado e fala, quero beber. Cláudio lendo seu jornal, de repente fala assim, tem uma vontade de beber. Ele levanta e vai lá, pega a sua de uísque, que já ficava emanando o álcool. Interessante, hein? Como André Luiz coloca. Qualquer objeto emana o álcool da mesma forma. Dentro de uma casa, ele está emanando. Está atraindo também. Não é nenhum mal e nenhum ruim, ou bom ou não. É afins. Atraindo esse Cláudio a beber o quanto queria. A esposa era totalmente levada ao consumismo. As filhas não tinham condução nenhuma moral, no sentido de uma religião. E levavam a vida assim. Uma das filhas acabou se envolvendo com outro homem mais velho. A mais nova, que era adotiva, foi conduzida por um outro rapaz que também não tinha um rumo certo na vida. E essa história se desenvolve. Isso aqui não é o final do livro, é dessa história, porque tem várias histórias lá. No final, Cláudio acaba se entregando totalmente às obsessões e aos pensamentos sem conduta moral. Ele acaba achando que a filha adotiva dele não era filha dele. E ele poderia fazer o que ele quisesse com ela. Era apenas uma mulher. E começou a ter pensamentos em relação a ela como mulher. E foi transformado. Ele cria inúmeras situações para envolver a filha, acaba criando uma situação que ele acaba consumando um fato com ela. Ela não sabia, não percebia, vocês vão ler o livro depois, porque isso é para curiosidade mesmo. E quando ela percebe, ela entra em choque, ela sai correndo, acaba tentando suicídio, não consegue, vai para um determinado local, acaba sendo atropelada e desencarna. Ele, quando percebe que a filha desencarnou, e é responsável por aquilo, a esposa na casa dele fala, não sabia, mas a Marita, a filha deles, é a filha da nossa empregada, a Aracélia, lá de trás, que ele lembrou que ele teve um caso com ela também. Que ele foi saber que ela era a própria filha dele, biológica. Quando ele toma esse desespero e vai correndo até o hospital, nos últimos instantes da filha, desesperadamente querendo pedir perdão a ela. Porque caiu, ele caiu em si. Quando ele chega lá, está André Luiz, que já está cuidando desse caso há um bom tempo, junto com outro espírito protetor, percebem aquilo e tentam auxiliar. Que ela, já não tendo mais consciência, eles pedem para prorrogar o período dela, por mais alguns dias, aqui na Terra, para que ela perceba o pedido de perdão dele. E graças a Deus ela percebe. Ele, depois que está durante esse período todo no hospital, tem a presença de 2 amigos da filha que eram espíritos, senhores. Eles trazem um evangelho, segundo o espiritismo, e vão fazer uma prece no hospital. Fazendo essa prece, Cláudio começa a ouvir, mas que livro é esse? Que não pune ninguém, ele não acusa ninguém, ao contrário, ele perdoa. Quem é esse Jesus? Ele não sabia. Ele começa e pega aquele livro e começa a ler. Ele fica por dias, 2 dias e 2 noites, espiritualmente, ele joga aquele sentimento de pedido de perdão. E ele, ao mesmo tempo, leva esse pedido a André Luiz, de um amigo dele, que era muito próximo da Marita, o pedido de que ela possa obter, olha que interessante, a reencarnação com a sua irmã, ela tinham comprometedor com a própria Marita, para que ela não perdesse a oportunidade do resgate ainda dos 2 vivos. Isso foi questão de dias. É lógico que isso é um caso raro, mas o importante é perceber que
André Luiz aqui, quando a gente vinha dizendo, quando que ele desperta espiritualmente? Muitas vezes a gente pensa que ele despertou quando ele estava no umbral. Ele corria. Mas será que foi aí? Ou será que quando ele foi ao plano espiritual, chegou a nós, depois de ele começar a entender o que é a existência após a morte, que tudo aquilo que ele já ouviu dizer lá de trás existia de fato, e ali ele começa a querer reparar o seu passado, ele pede para estudar, estuda, e qual é o ponto seguinte quando o espírito chega lá e tem o desejo de chegar até a sua família? Se Luiz tem a autorização de chegar à sua família, ele encontra uma família totalmente diferente quando ele deixou. A esposa já não é mais a esposa que ele pensava, no sentido que ela já seguiu a vida e teve um outro casamento. Os filhos já estão diferentes. E ali ele sente o choque da esposa com outro marido. Tudo aqui no plano espiritual entra numa berlinda. Ele começa a ter uma questão de desequilíbrio emocional. Começa a perceber que ou ele tomava a decisão de que a vida realmente é a vida verdadeira, é a espiritual, ou ele tem sensações, não ao amor. Quando ele percebe isso, toma a decisão. É o amor. Quando tomarmos a decisão que o amor é que muda a nossa vida e que esse é o que dá o sentido à nossa vida, a gente tem um despertar espiritual. Aquele momento, o André Luiz, ele é envolvido por outras forças mais elevadas, começa a enxergar tudo diferente. A esposa com amor, aquele também com amor. As outras pessoas todas ele enxerga com amor. E quando ele retorna ao plano espiritual, o que ele recebe lá? A recepção de todos os outros amigos espirituais dizendo que a partir de agora você é cidadão do nosso lar. Porque despertou para o amor. Família, existe dificuldade. Enquanto a gente estiver preso e a gente não percebe o amor. Então aqui está o convite para a gente perceber o amor. A casa espírita é um espaço que o amor prevalece. Aqui, como qualquer outra crença, se a gente não tiver algo para dar o rumo à nossa vida, e se Jesus não conduzir a nossa vida, nós vamos continuar presos aos instintos e às sensações e criando cada existência mais dificuldades e futuras dificuldades.